Olha só a grande sacada e a diferença. Essa é a chave para o sucesso familiar, empresarial, para o sucesso espiritual. Olha só, essa é a chave do sucesso. 3, 2. Shalom, graça e paz da parte de Deus. Paz a quem há de paz, não é, meus irmãos? Sejam bem-vindos ao canal O Reino em Nós. Fiquem à vontade, sintam-se em casa. É muita satisfação, Max Jacobson, estar aqui com vocês para compartilhar a mensagem de Deus para as suas vidas. Porque é gratificante poder compartilhar algo que agregue na vida das pessoas. Eu vim aqui para abordar um assunto referente ao texto e da descrição que está neste vídeo. O título é Confiança e Credibilidade em Deus. Então eu vim externar esta interpretação minha, particularmente, e eu não quero me aprofundar nos pormenores da palavra. Eu quero ser breve e eu quero falar simplificadamente para que vocês possam entender. Vamos para a palavra, não é? Que é o que mais importa. A mensagem introdutória se encontra na carta do apóstolo Paulo. Abram as suas Bíblias. Em 1 aos Coríntios, capítulo 3, verso 6 e o verso 7. E diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus quem fazia crescer. Assim, pois, aquele que planta nada é, aquele que rega nada é, mas importa tão somente Deus que dá o crescimento. Vejam que interessante. Vocês podem até me indagar, mas Max, não tem contexto ou interligação nenhuma com o título que você colocou na capa ou com o título da descrição do vídeo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Este assunto ele é relacionado a diversas áreas da nossa vida. Um exemplo, o apóstolo Paulo direciona esta carta à igreja que se encontra em Corinto. E veja que interessante, ela pode ser distribuída a interpretação em diversas áreas da nossa vida. Um exemplo, na área conjugal, que é familiar, empresarial, financeira e também na área espiritual. Então ela tem a sua distribuição. Então vai depender do estado ou da condição em que cada um se encontra hoje. Porque a palavra de Deus, ela é para todos. Eu vou fazer uma comparação no lado conjugal, em que plantar quer dizer, simbolicamente, semear ou começar algo, criar, executar, para ser mais breve e mais resumido para vocês. Regar quer dizer cuidar, zelar. Entenderam? No aspecto relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher, como vem a parte da semeadura? Eu conheço uma pessoa, uma parceira, e ela me conhece também. A gente começa um relacionamento. Nesse iniciar está o termo plantar, em que a gente semeou ali, criamos um vínculo sentimental ali. E neste vínculo está a semente. E a semente está em fase de germinação, de crescimento. Então a gente vai começando a se conhecer, vai se conhecer verbalmente, conhecer a natureza, a origem familiar. E depois vem a outra etapa, que é regar, que significa cuidar. Então, a partir desse momento, temos que ter o cuidado um com o outro para não ofender, para não infligir, para sempre estar mantendo um relacionamento saudável e baseado, aprofundado e edificado em Deus e em Sua Palavra. Agora, quem dá o resultado final da semeadura e dos cuidados em que o homem começa algo é só Deus. Vou partir para um outro exemplo, um exemplo empresarial, em que eu aplico o meu dinheiro em algum negócio, em que eu começo a empreender, eu invisto em algo também, ou em bolsa de valores, não sei. Eu plantei a semente, eu dei início, eu executei. Eu comecei algo, agora quem vai dar o resultado final é só Deus. É Deus que vai fazer crescer aquilo em que eu comecei. Um outro exemplo se aplica também na área espiritual e que se identifica comigo e com vocês, telespectadores ou amados irmãos, em que eu estou plantando a semente no coração de vocês. Agora, quem vai dar o crescimento é só Deus, por intermédio de que, se vocês ouvirem
e crerem nos seus corações, pôr em prática aquilo que vocês ouviram. Aí sim, Deus vai começar a trabalhar em prol disso. Caso contrário, nada feito. Agora vem uma referência que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu o apóstolo João, capítulo 15, no verso 5. Jesus disse: Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produzo muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vocês lembram das referências em que eu dei, em que a gente começa algo plantando e que a gente rega, cuidando? Do que adianta você começar um relacionamento com um parceiro, com uma parceira? Do que adianta eu começar um negócio ou um investimento? Ou começar a falar com as pessoas sobre Deus, se Deus não está comigo? Se a palavra de Deus não está em mim e eu nele, do que adianta? É em vão, é inútil. Toda a semeadura, toda a plantação e todos os cuidados é inútil, porque Deus não vai dar o crescimento. O próprio Jesus ele foi bem claro e específico em dizer: se eu estiver em vós e vocês em mim, a minha palavra em vocês e vocês em minha palavra, vocês irão produzir muito. Olha só, vocês irão produzir muito. Porque sem mim nada vocês podem fazer. Nós não podemos fazer nada sem Deus, amado. Não adianta eu começar um negócio e não colocar a Deus. Eu me lembro em que especificamente o rei Davi lhe falou: Pai, eu não irei reinar sem a tua presença. Não retires de mim o teu Ruach Kadosh, o teu Paráclitos. Não retire de mim a tua presença, o teu Espírito Santo. Eu não quero ir adiante se você não for ou não estiver comigo. É isso. É isso. Vou dar uma olhadinha aqui só para confirmar com vocês uma coisa tão importantíssima. Olha só, em outro livro, referentemente ao rei Davi, a qual acabei de mencionar, ele também diz aqui em Salmo 127, 1 e 2, uma outra referência do que eu estou acabando de dizer para vocês, que não adianta a gente começar nada se Deus não estiver no negócio. A gente não vai lucrar, a gente não irá prosperar e muito menos enriquecer. E eu não digo isso de enriquecer apenas financeiramente, mas de enriquecer intelectualmente e espiritualmente. Na área familiar, sentimental, conjugal, em qualquer outro aspecto em que você se adeque ou se encontre neste exato momento. Olha só no verso 1 e 2 diz assim: Se Yod Revav-He não constrói a casa, em vão labudam os seus construtores. Estão vendo? Se Yod Revav-He não guarda a cidade, em vão vigiam os guardas. É inútil que madrugueis e que atraseis o vosso deitar para comer o pão com duro trabalho. Ao seu amado ele o dá enquanto dorme. Muitas vezes a gente confia no poder do nosso dinheiro. Muitas vezes a gente confia no poder do nosso braço, na força do nosso braço. Eu vou estar falando, estender adiante isso com vocês. Muitas vezes a gente confia muito na força do nosso braço. A gente confia, eu posso, eu tenho dinheiro, mas de que adianta? Do que adianta carro, mansão, iate? Do que adianta tudo isso? Do que adianta riqueza, fortuna, patrimônio sem Deus? Do que adianta eu tiver todo o dinheiro do mundo e colocar pessoas para guardarem para mim se Deus não estiver guardando? Virá os ladrões, irão roubar, irá destruir tudo e eu vou acabar sem nada e na miséria. Por quê? Porque eu confiei no poder do meu braço, eu confiei na minha sabedoria e eu confiei em homens, em pessoas para guardar aquilo para mim, para cuidar, tomar conta do que é meu. Não coloquei nas mãos daquele que não tosqueneja, né? Como diz também o próprio Davi nos Salmos, que ele não dorme e nem cochila. Isso não irá nos livrar das desgraças e misérias do mundo, se colocarmos a nossa confiança e credibilidade no homem e não em Deus. Porque essas pessoas são comparadas com a referência do próprio Jesus Cristo também, que continua dizendo, no seu evangelho que escreveu Mateus, capítulo 7, 24 e verso 27, até o 27, que diz assim: Assim todo aquele que ouvem essas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu. Por quê?
estava alicerçada na rocha. Olha só. Por outro lado, todo aquele que ouve essas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Vejam bem que interessante. É o que eu estou dizendo para vocês. De nada vai adiantar todo o trabalho árduo, todo o empreendimento, investimento árduo, sem apresentar e sem colocar Deus na frente. Eu aprendi uma frase que eu até concordo com ela. Põe Deus no começo de tudo aquilo que você faz e Ele cuidará do fim. Porque o resultado final é Ele que dá. Nós fazemos planos, mas é Deus que dá o resultado final. É Deus quem vai decidir se aquilo é bom ou não é para você. Às vezes a gente começa a trabalhar em uma área em que não faz sentido, que não é coerente ao nosso perfil, que não bate com o nosso perfil. A gente trabalha a pulso forçado e a gente acaba nos sobrecarregando com isso. Porque a gente está em uma área que a gente acha que é para a gente, porque a gente está visando o que? O lado financeiro. A gente não está visando a nossa estabilidade ou a nossa saúde mental. Então, vamos focar em Deus. Credibilidade em Deus. Porque o homem fracassa e Deus não. Deus permanece fiel. O próximo capítulo, a próxima referência vai estar em Jeremias capítulo 17, no versículo 5. Ele diz também: assim diz Yod-Heh-Vav-Heh, maldito o homem que se fia no homem, que faz da carne a sua força, mas afasta o seu coração de Yod-Heh-Vav-Heh. Olha só, é o que eu falei. Eu começo um negócio, aí eu começo a me gabar e confiar que eu tenho dinheiro, que eu tenho pessoas ao meu lado. Então eu vou confiar nessas pessoas. E essas próprias pessoas podem acabar me roubando, ou até mesmo deixar com que outras pessoas roubem aquilo que eu comecei. Mas o erro não são delas, o erro está em mim. Porque eu não confiei naquele que tudo pode, naquele que tudo vê, naquele que não dorme. Maldito é o homem que confia no homem. É isso que Deus está dizendo. Ah, mas, Max, então quer dizer que eu não posso confiar em ninguém? Confiança tem 7 vidas? Não tem, né? Então, a partir do momento em que uma confiança foi quebrada, acabou. Ela não é mais a mesma coisa. Seja em qualquer área, seja em qualquer aspecto, seja em relacionamentos amorosos, seja lá em qualquer coisa que for, em sociedade empresarial, a partir do momento em que a confiança é quebrada, ela não é mais a mesma. Então ela acaba. Confiança não tem 7 vidas, meu amado. A gente deve dar um crédito de confiança, um crédito, e não confiar. Confiança é só em Deus. A gente dá um crédito. Agora, se aquela pessoa infligiu, quebrou aquele crédito, acabou. A gente dá um crédito. Mas não adianta dar crédito para as pessoas, não adianta começar um negócio, como eu estou dizendo, não adianta começar nada se Deus não estiver nele. Prestem bem atenção. Prestem muita atenção nisso. Coloca Deus em tudo. Entrega a Deus os seus planos, as suas metas, os seus planejamentos, os seus objetivos de vida, sonhos a se realizar. Coloque, entregue nas mãos de Deus, porque somente Ele pode fazer, só Ele pode realizar e efetuar em nossas vidas. Não vamos esperar pelo homem e nem tampouco na força do nosso braço, ou achar que a gente sabe demais ou que a gente pode tudo ou tem mais. Porque o hoje, eu sei que pode acontecer, mas e amanhã? Amanhã só pertence a Deus. É por isso que Ele dá o crescimento. E Ele sabe o que é bom para mim e para você. Como eu estava falando também, a respeito de que sem Deus não podemos fazer nada, e sobre que Deus dá o crescimento, é muito importante eu poder externar isso para vocês. Eu quero frisar que, às vezes, como eu falei recentemente, que a gente começa algo, um relacionamento, a gente entrega até nas mãos de Deus, com orações, preces, e a gente pede a Deus para preparar isso para a gente. Deus, prepara uma esposa para mim, prepara uma varoa, prepara uma Rebeca para mim, como na língua do pessoal religioso, né, o pessoal gospel. Prepara uma casa, prepara uma família, uma filha, um filho, prepara para mim. Então, às vezes, nós pedimos errado. Como disse também a própria palavra de Deus, que nós não sabemos o que pedir. Então, é por isso que Cristo ele nos ensina a orar. E pelo seu Paráclitos, pelo seu Espírito, ele nos ensina a como pedir, a como orar. E, na verdade, a gente tem feito essas petições até erradas. Deus,
Prepara isso para mim, prepara aquilo para mim, prepara um emprego para mim, abre uma porta de emprego para mim, e assim possessivamente. Mas uma coisa que vocês têm que se perguntar é: será que eu estou preparado para receber a bênção e o milagre de Deus? Então, é nesse ponto que eu quero tocar aqui também para vocês. Olha só, Deus, Ele não prepara a bênção para você. Deus, Ele não prepara o caminho para você. Não. Ele te prepara para o caminho. Deus, Ele te prepara para a bênção. Deus, Ele te prepara para o milagre. Então, você está preparado para receber aquilo que Deus tem para te entregar nas suas mãos? Vejam bem, se tem demorado, se tem tardado o que Deus te prometeu, o que você quer, o que você tanto almeja, é porque você ainda não está preparado para receber. Ah, mas está demorando demais, o processo está lento. Amados, Deus está te preparando. Respeite o teu processo de lapidação, o teu processo de moldura. Deus está te moldando, Deus está te capacitando para você receber aquilo que você quer. Porque na verdade Deus, Ele sabe tudo, Ele conhece o coração do homem. Ele conhece quando o homem recebe algo e ele se corrompe com aquilo depois. Então Deus, Ele prepara os seus, mesmo que ele esteja dormindo. Deus, Ele prepara, Deus, Ele cuida. Então, cuide das coisas de Deus. Cuide do que é de Deus, para que Deus possa cuidar daquilo que é seu. Vocês me entenderam? Cuide das coisas de Deus. Porque só assim Ele irá cuidar e velar por tua vida, por nossa vida. Está escrito: busque primeiro o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu queria me aprofundar mais neste assunto, mas eu quero só terminar de resumi-lo para vocês, de distribuir para vocês a mensagem de Deus. Prestem bem atenção. Primeiramente é o reino. Isto significa buscar primeiro o reino de Deus. Então o nosso interesse deve estar voltado a Deus, somente ao reino de Deus. Esposa, filhos, dinheiro, as coisas materiais que vão ficar aqui, está em segundo plano, deve sempre estar em segundo plano. Primeiramente o reino de Deus, porque Ele é eterno. E o reino de Deus, Ele está em nós. Como o próprio nome do canal é, o reino em nós. Então, o reino de Deus, Ele está em nós. Então nós devemos viver a eternidade. Nós devemos sentir a eternidade em nós, Jesus Cristo em nós. Primeiramente Ele, porque Ele irá fazer frutificar e prosperar e crescer a nossa família e tudo aquilo mais em que a gente almeja. Vamos aqui para Salmos 20, de número 8 e 9, que diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, invocamos o nome de Yod-Heh-Vav-Heh, nosso Deus. Eles se inclinam e caem. Nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé. Denotem o que eu falei anteriormente. As pessoas confiam muito nos carros, confiam muito nos seus automóveis, nos seus veículos, confiam muito nas suas casas. Minha casa é segura. Eu moro em um condomínio que é totalmente seguro, ninguém entra. O meu carro é blindado. Eu confio em tanques de guerra, eu confio no exército do país. As pessoas têm confiado na segurança que o país tem a oferecer, em algo totalmente concreto. Quanto à fé, é totalmente abstrata. E por isso, muitas pessoas têm caído, como o salmista está dizendo, eles se encurvam e caem. Mas nós nos levantamos e estamos de pé. Olha só a grande sacada e a diferença. Essa é a chave para o sucesso familiar, empresarial, para o sucesso espiritual. Olha só, essa é a chave do sucesso. É a gente ter fé, unicamente fé em Deus, confiar em Deus, colocar nossa confiança nele, entregar tudo nas mãos dele. Uma coisa que é verdade: o homem sem Deus, ele não é nada. Deus sem o homem, ele continua sendo Deus. Tem uma coisa que eu creio também, é que se o homem cair nas mãos do homem, Deus pode tirá-lo de lá. Nas mãos do diabo, Deus pode tirá-lo de lá. Mas se o homem cair nas mãos de Deus, quem o livrará? Está escrito também na palavra de Deus. Em Deuteronômio, no Pentateuco, na Torá: vede agora que eu sou. E mais nenhum Deus está comigo. Eu mato, eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape das minhas mãos. No livro de Hebreus, na carta de Hebreus também diz: porque o nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Ele é justo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tremam e temam, porque horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se você cai nas mãos do teu inimigo, ele te livra. Se você cai nas mãos do diabo, ele te livra. Mas ai do homem que cair nas mãos de Deus.
Vamos lá também para uma outra menção, para uma outra grande referência, para finalizar, para fechar com chave de ouro. E vocês não esqueçam de deixar o seu gostei, não se esqueçam de se inscrever. Assim vocês estarão ajudando o canal a crescer e a estar sempre produzindo mais e mais conteúdos edificativos, motivacionais, espirituais para você e para a sua vida. Assistam também o vídeo que irá passar aqui em cima, ok? Que é um vídeo novo que eu postei recentemente. A palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías 40, verso 29, que diz o seguinte: pois não sabeis? Acaso não ouvistes? Yod-Heh-Vav-Heh é um Deus eterno, Criador das regiões mais remotas da terra. Ele não se cansa e nem se fadiga. A sua inteligência é insondável. É Ele que dá forças ao cansado e prodigaliza vigor ao enfraquecido. Mesmo os jovens se cansam e se fadigam. Até os moços vivem a tropeçar, mas os que põem a sua esperança em Yod-Heh-Vav-Heh renovam as suas forças, abrem asas como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Que palavra forte e espetacular. Vejam bem que os jovens, aqueles jovens que têm bastante disposição, até esses se cansam, até esses se fadigam, até esses tropeçam e caem. Vejam só, todos se enfraquecem. Mas aqui a palavra de Deus está direcionada aos que confiam, aos que esperam, aos que creem em Jesus Cristo, mesmo cansados, mesmo enfadados pelo tédio. E as suas forças se renovam automaticamente, é regenerada a sua força. E Deus lhe dá força como águias para voar, correr e não cansar, caminhar e não se enfadigar. Vejam só que esses que são os que esperam em Yod-Heh-Vav-Heh, Jesus Cristo, nosso Deus. Mas por mais que cansem, porque não é fácil servir e seguir a Cristo, não é fácil. Mas é interessante e importante ressaltar que é melhor, mesmo cansado, mesmo sentindo dor, as dores da perseguição, as dores da cruz, é melhor passar por toda essa dificuldade com Cristo do que sem Ele. É como diz o ditado: se com Ele está difícil, pior sem Ele, não é? Mas Cristo, Ele nos dá uma palavra de conforto. Ele diz: a minha graça vos basta. A minha graça vos basta. Cristo falou também dizendo para a edificação nossa: eu vim a este mundo para que em mim tenhais paz. A gente tem paz nele. O mundo não nos proporciona paz. A paz do mundo, a felicidade, a alegria do mundo, a euforia do mundo, ela é transitória, ela é passageira, ela não é eterna. Ela não é eterna. É eterno, é só o reino que está em nós, que é Jesus Cristo, que a gente sente, a gente vive isso. Ele diz: em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, ele também quer dizer: e vocês que estão em mim vencerão também. Obrigado, curtam e me sigam e compartilhem esse vídeo para as pessoas que você ama e que você quer bem. Em nome de Jesus Cristo, Shalom.